passa o que muitos estão passando por aí, por causa da ganância. 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 Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Aqui quem está falando é o Henrique Severo. Meus amigos, hoje vamos estar falando sobre o apóstolo Valdomiro. Uma pergunta que eu queria fazer a vocês: será que vocês acham que o apóstolo Valdomiro realmente está indo à falência? Ou isso aí é mais um marketing para que venha desviar a imprensa de cima dele? Eu peço a vocês que vocês possam assistir esse vídeo junto comigo e deixe o comentário de cada um de vocês nesse vídeo. E quem diria que o apóstolo Valdomiro Santiago, após fazer diversas curas e ter o nome divulgado por todo o Brasil e no mundo, estaria numa situação tão precária como a que ele está agora? Eu tô sofrendo com essas coisas. O que vamos mostrar é que o apóstolo Valdomiro vem perdendo espaço. E pior ainda, corre o risco de ser preso. Pode me botar na cadeia, mas o que eu prego com convicção, porque foi Deus que mandou eu pregar. Porém, o apóstolo também tinha um problema. A ganância pelo dinheiro falava muito alto. Tem muita gente, eu preciso ganhar dinheiro. E aí faz o que muitos fizeram e passa o que muitos estão passando por aí, por causa da ganância. 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 Uma das maiores humilhações que eu já passei na vida. O apóstolo Valdomiro já teve no passado uma repercussão negativa, na época daquele negócio da gripe respiratória. No pior momento que o país passava, ele começou a vender sementes de feijão que, segundo ele, traria uma espécie de cura milagrosa. Gente curada de coronavírus, ele está terminal, né? Inclusive, ele chegou quase a ser preso após querer vender semente ungida na época da gripe. Aí você vê como é importante a semente, a semeadura. Não deu outra senão ser processado por isso. Eu prometi que ia dar um feijãozinho mágico para vocês para curar coronavírus. E o pior foi que ele não conseguiu levantar o dinheiro suficiente que precisava para pagar as dívidas. Depois, o seu templo do Brás está sendo penhorado pela justiça, e ele vai ter que vender. E o pior, corre o risco de ser preso por sonegação de impostos. Vale lembrar também que o apóstolo estava devendo aos funcionários e a maioria colocou ele na justiça. Isso dá a entender que a situação dele e da Igreja Mundial está precária, está decretando falência. É mais fácil esvaziar o mar do que acabar com essa obra. Depois desse episódio, a vida do apóstolo não foi mais a mesma. Ele começou a ser denunciado pelos seus próprios funcionários, que o acusava de não pagar os seus salários. Apóstolo Valdomiro, os trabalhadores aqui há anos, se o senhor não sabe, há anos vem sofrendo com atrasos constantes no salário. E graças a Deus, Deus me deu o privilégio de ser um dos maiores empregadores desse país. Você sabe quantos empregos nós entregamos? E isso só foi piorando. Logo após isso, a justiça começou a bloquear os bens do apóstolo por suposto crime de fraude, ao povo do apóstolo tirar seu programa do ar pelos recursos ficarem poucos. Porém, não acabou por aí. Hoje a justiça fez outra visita ao apóstolo e o pior aconteceu. Veja agora o que a justiça determinou. Pastor Valdomiro leva golpe de 800 milhões de reais e é despejado. Fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus também perdeu um jatinho. O pastor Valdomiro Santiago, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus, perdeu 800 milhões de reais em golpes orquestrados pela própria família. Mas não para aí. Ele também perdeu um jatinho e foi despejado. Se você quer me xingar, xinga à vontade. Você que está do outro lado, você quer me criticar, critica. Na sexta-feira 12,
confusão entre patrimônio de Valdemiro e da Igreja Mundial. O jatinho foi dado como penhora de uma dívida de 2018 pelo ex-genro, Felipe Yanii, num processo movido pelo National Bank. Segundo o jornal O Povo, o National Bank cobrou uma dívida de 21,4 milhões de reais da empresa. Mas eu acho que tem um dinheirinho guardado aí, escondido em algum lugar, que tem como uma pessoa que tem um bem que ele estava aí sair, chegar à falência assim a esse ponto, não. TV Luda, do pastor Valdemiro, que perdeu um imóvel de 2 milhões de reais e teve de fechar emissoras. Porque se Deus é na minha vida, eu vou levantar o valor que precisa para manter esse programa. Existe um ditado que diz: Deus tarda, mas não falha. Foi exatamente isso que aconteceu com o apóstolo Valdemiro Santiago. Conhecido mundialmente por ser um dos maiores líderes do Brasil, o apóstolo Valdemiro arrastava multidões por onde passava. Até em programas de televisão ele ia. Já chegou a ir em um dos maiores programas do Brasil, no canal SBT. Mas tudo isso que está acontecendo não me admira. Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que nós plantamos nós colhemos. Então quem brinca, quem zomba, quem enriquece às custas do povo tem os seus dias contados aqui na terra. O errar é humano, que é antigo, né? Mas me conta nos comentários o que você achou disso. A justiça foi correta em fazer isso com o apóstolo? A gente vai parar para poder observar, meus irmãos. Eu entendo, no meu ponto de vista, a igreja, hoje em dia, as pessoas estão querendo usar as igrejas como um ponto comercial, na parte de querer ganhar ponto comercial financeiramente. Eles não estão abrindo mais igreja para poder ganhar alma para Cristo, para Jesus Cristo. E então eu creio que Deus está pesando a mão dele em cima daqueles que estão querendo se dar bem, em cima das custas da população. Porque a gente vai parar para poder observar que eles vêm fazendo hoje em dia só querendo arrecadar dinheiro para si próprio, para o seu benefício próprio, e não querendo ajudar o necessitado. Então, dá no que dá o que está acontecendo. Meus irmãos, queria agradecer a cada um de vocês que ficaram até o final desse vídeo. Queria pedir a vocês que vocês pudessem, aqueles que não são inscritos, que pudessem se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com todos. Amém, meus irmãos? Fica com Deus a todos.